Muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos. É muito bom estarmos aqui. Esse dia quente, onde nós todos aqui estamos, porque queremos receber essas bênçãos que aqui recebemos, porque queremos estar juntos nesta casa de luz, esta casa que é de Jesus, para ouvir um pouco mais sobre o Evangelho, para aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita e para nós nos enchermos, nos preenchermos de esperança, de fé, de coragem para seguirmos a nossa caminhada aqui na Terra, enfrentando da melhor forma os desafios que cada um de nós traz para esta vida. E o tema que hoje será tratado são reflexões sobre esse título que está ali, é efeito. Tudo que ocorre conosco, tudo é efeito, cuja causa está em nossa liberdade de ação. Deus nos deu a liberdade de fazermos as nossas escolhas. Então, em todos os instantes de nossa vida, nós estamos fazendo escolhas. Só que essas escolhas têm um efeito, uma consequência. Todas. Isso é pela justiça divina, porque quando nós passamos por dificuldades, quando passamos por desafios, se nós compreendermos que essas dificuldades são resultado das nossas escolhas, aí está a justiça divina, porque ninguém passa por dores, por aflições que não tem a necessidade de passar. Ou porque teve uma escolha inadequada, ou porque Deus nos concede possibilidades de, através das dificuldades, crescermos, desenvolvermos a inteligência, desenvolvermos nossos potenciais, e assim nós vamos seguindo. Mas sempre existe, por trás disso, a justiça divina. Então, tudo o que existe, tudo o que acontece é efeito de pensamentos e de ações realizadas. Quando nós pensamos, nós mobilizamos forças, nós mobilizamos fluido cósmico universal, nós criamos através do nosso pensamento, porque tudo que existe, tudo que é feito inicialmente através de um pensamento. Nós idealizamos, nós pensamos, nós planejamos, nós agimos, mas primeiro o pensamento. Então, o pensamento, que é um atributo do espírito, todos nós, seres inteligentes, seres humanos, temos esse atributo dentro de nós e utilizamos esse pensamento para realizar as nossas escolhas. Então, as nossas ações, todas as nossas ações trazem efeitos. E, dessa forma, nós podemos dizer que somos os construtores do nosso destino. Nós somos os construtores do nosso destino. Isso é tão importante a gente entender, porque a gente não pode culpar os outros pelo que nos acontece. Nós somos os responsáveis. E isso é muito bom a gente entender, porque se eu sou responsável pelo meu destino, eu posso fazer as escolhas melhores para que o meu destino, para que o que eu desejo, que é a felicidade, todos nós desejamos isso, né? Quem não quer ser feliz? Todos desejamos isso, para que a felicidade nos alcance. E principalmente quando nós somos cercados por períodos de provas e dores, nosso impulso materialista é de procurar culpados para a nossa situação. E como olhamos para fora e nunca para dentro, não encontramos. Então, quando nós passamos por determinadas dificuldades, a nossa
sempre a nossa tendência é isso, achar um culpado. É tão mais fácil colocar a culpa nos outros, é tão mais fácil se colocar como vítima, porque eu não pude fazer tal coisa, porque o meu marido não me deixou, ou porque eu não tinha dinheiro, ou porque o meu patrão fez isso, ou porque o meu filho, ou porque o meu vizinho. A gente sempre quer encontrar um culpado. E, no entanto, nós não somos culpados, mas responsáveis. Responsáveis sempre por nossas escolhas. E o que fazemos, quase sempre, quando nós não conhecemos esse mecanismo da lei divina, a nossa tendência é procurar controlar o efeito e não a causa. Então, se eu adoeço, por exemplo, eu vou procurar tratar minha doença. Mas se eu não agir sobre a causa dessa doença, se eu continuar com a mesma postura, com as mesmas atitudes, eu não estou atuando sobre a causa. É importante que a gente procure avaliar o que me levou a determinada situação. Qual é a causa? E nessa causa eu vou atuar, para que eu tenha outro efeito. Se eu tenho sempre o mesmo resultado, eu preciso mudar a forma como eu me comporto para que o resultado seja diferente. No capítulo 5, que é um dos capítulos maiores do nosso Evangelho, que é o capítulo das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, é um capítulo cheio de consolo para nós, cheio de esperanças e consolações. E nesse capítulo 5 tem um item que fala da justiça das aflições, que é a lei de retorno. Então, se eu semeei espinhos, eu vou ter que me machucar com esses espinhos. A lei sempre é de retorno. Então, se Deus é justo e bom, se eu sei que Deus sempre é justo, misericordioso, sim, e bom, mas justo principalmente, ele não pode agir com parcialidade. O que quer dizer isso? Que Deus não vai beneficiar alguns ou prejudicar a outros sem motivo. Então, eu vou confiar que Deus é justo e bom. Então, se as dificuldades e sofrimentos que passamos derivam de uma causa, e Deus sendo justo, a causa deve ser justa. Então, todo efeito tem uma causa, e essa causa pode ser atual ou pode ser anterior. Então, quais são as causas atuais? Tem um item no Evangelho que fala sobre as causas atuais das nossas aflições, aquilo que hoje eu faço. Então, se eu fumo, se eu tenho uma vida desregrada, se eu não cuido da minha saúde, a causa está no hoje. Agora, se eu passo por algumas dificuldades, algumas situações, por exemplo, sofro um acidente ou alguma coisa que eu não tenho uma ação nesta vida, a explicação é que isso está vinculado a vidas anteriores. Porque Deus é justo, a gente já viu isso. Então, tudo que eu passo tem uma causa atual e pode ter uma causa anterior, quando eu não encontro nesta vida a explicação para aquilo pelo qual eu estou passando. E tem um comentário também nesse capítulo 5 que fala o seguinte: quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos. Em várias passagens do Evangelho, fala sobre os desejos, limitar os seus desejos. Então, é interessante isso, porque quando eu tenho um desejo de ter alguma coisa, às vezes eu faço qualquer coisa para obter aquilo que eu desejo. Então, limitar os seus desejos é uma prática importante. Porque se eu quero, por exemplo, enriquecer, e eu não meço nenhum esforço
faço o que eu puder, prejudico quem for para obter aquilo que eu quero, eu estou me comprometendo. Então, avaliar quais são os meus desejos realmente, me autoconhecer é super importante. E limitar os meus desejos, porque está no nosso evangelho que nós podemos ser felizes, sim, quando nós tivermos o suficiente. O que nos torna infelizes quando a gente quer sempre mais? Eu já tenho uma casa, mas eu queria uma casa maior. Eu queria uma casa na praia, com esse calorão, seria bom eu ir para a praia se eu tivesse uma casa na praia. Ou eu quero uma casa mais bonita, porque a minha casa não é tão bonita. Enfim, a gente sempre quer mais. O outro comentário que continua sendo nesse capítulo 5 é que Deus quer que todas as criaturas progridam. Deus quer que todas as criaturas progridam, é a lei do progresso. E, portanto, ele não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Então, olhe esse parágrafo, que importante para nós. Porque quantas vezes nós assistimos nos noticiários coisas que estão acontecendo no dia a dia, e a gente pensa, puxa vida, mas essa pessoa faz tanta coisa errada, essa pessoa faz tantas coisas que prejudicam outras pessoas, e fica por isso mesmo. Não fica por isso mesmo. Lembrando do Chico, quando o Chico fala para um amigo que havia sido assaltado, tinham entrado no escritório dele, tinham quebrado todo o escritório dele, ele era advogado, tinha roubado os computadores, tudo que ele tinha, e ele foi se queixar para o Chico. Chico, eu estou tão triste. Aí o Chico pensou, deu um abraço nele e disse, que bom, meu amigo. Ele disse, como assim que bom? Não, que bom que hoje tu já estás devolvendo. Porque é tempo de semear e tempo de colher. Então, é tão importante isso, porque isso nos traz esperança, consolo. Quando a gente lê que Deus não deixa impune qualquer desvio do caminho reto, isso é para nós, não é para aquele que está fazendo coisa errada. Ele vai se ver com a lei, com Deus. É para nós, que a gente faça sempre escolhas adequadas, escolha o caminho melhor, o caminho certo, porque é normal a gente dizer, mas todo mundo faz isso, por que eu não posso fazer? Porque não é certo. Porque não é bom para mim. Se os outros fazem, é problema dos outros. Eu não devo fazer, porque eu não vou responder por ninguém. Quando eu chegar lá no plano espiritual, quando eu chegar do outro lado, como a gente diz, né? Desencarnar, eu vou estar frente a frente comigo mesmo, com a minha consciência, sem a ilusão do corpo, sem as distrações do corpo, com a minha verdade, com aquilo que realmente eu fiz, com a minha consciência. Então, eu não vou responder pelos outros, vou responder por mim. E como diz ali, não deixe impune qualquer desvio, não há falta nenhuma, por mais leve que seja, nenhuma infração da lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis, de acordo com aquilo que eu fiz, o quanto eu prejudiquei. Foi só a mim mesma? Foi a minha família? Foi o meu grupo? Foi a sociedade inteira? Foi um país inteiro? Claro que a gravidade e a responsabilidade depende de tudo isso. Então, os efeitos, e nós estamos falando, o tema da nossa conversa é que tudo é efeito, não é? Então, os efeitos, isto é, os sofrimentos que decorrem das escolhas equivocadas, são uma advertência de que procedeu mal. Então, quando eu passo por
dificuldades, por restrições, vão pensar, por quê? Por que está me acontecendo isso? É um aviso, uma advertência, olha, tu está no caminho errado. Claro que isso traz experiência, auxilia a perceber a diferença entre o bem e o mal e evitarmos novos efeitos, atuando sobre as causas, novas causas, como já foi dito. Bom, depois da causa realizada, aqui tem um questionamento interessante para nós. Depois da causa realizada, quer dizer, eu já fiz. Quanto tempo demora para ocorrer o efeito? Nessa vida mesmo ou em outra existência? Quanto tempo leva? Porque às vezes a gente se questiona, mas a pessoa está fazendo tal coisa errada há tanto tempo, nada acontece, parece que tudo corre bem. E para mim, eu fiz uma coisinha assim, e daqui a pouco eu já estou vendo a consequência. Então, quanto tempo leva? Depende. No Antigo Testamento, tem o Eclesiastes, capítulo 3, que fala uma série de questões sobre o tempo. E é bem interessante. Eu trouxe só 3 tópicos, porque ele tem vários. E ele diz assim, que para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. Tudo tem sua ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Colher. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de derribar. Aqui houve um erro. Tempo de construir e tempo de derribar, certamente. E tempo de edificar. Então, tudo tem um tempo. E a lei de causa e efeito, então, ela pode ter uma ação imediata ou aguardar até que aquele que cometeu o delito tenha condições de aprender com o efeito. Então, isso aqui é muito interessante. Porque tem coisas que a gente faz e que a gente imediatamente já vê o efeito. Por exemplo, a gente vai numa festa e come até não poder mais. Porque estava tão bom, né? Come, no outro dia a gente está mal. É o efeito imediato. Ou bebe. Ou a gente diz alguma coisa que não deveria ter dito, perdeu a paciência, brigou. Normalmente o efeito é imediato, porque depois a gente fica mal, né? A gente fica mal, a gente fica chateado. Por que eu fiz? Por que eu disse? Podia ter ficado quieta, não é? Então, tem coisas que imediatamente a gente já colhe o efeito da causa. Também depende do estágio evolutivo da criatura. Porque quando nós já temos um conhecimento maior, um estágio evolutivo um pouquinho maior, um entendimento um pouquinho maior de toda essa lei, desse mecanismo, a gente se dá conta das coisas mais ligeiro. Percebe? Sente? Tem pessoas que não estão nem aí, que não sentem, que não se importam, que são mais, digamos, talvez não tão evoluídas espiritualmente, nem tanto conhecimento, enfim, que custa mais a se darem conta, demora mais para perceber as coisas. Por isso, o tempo. Então, quando ele diz assim, aguardar até que aquele que cometeu o delito tenha condições de aprender com o efeito, porque tem situações na vida que nós vamos colher o efeito em outra encarnação, no momento em que nós possamos realmente aprender com aquilo. Existem casos onde o espaço de tempo entre a causa e o efeito é ampliado. O efeito é retardado, obedecendo à inteligência desta lei. Então, a lei não é fechadinha, matemática, fez assim, pagou assim. Imediatamente acontece do mesmo modo e na mesma hora.
A lei é inteligente, porque Deus avalia todas as circunstâncias e principalmente a possibilidade daquela pessoa ter aprendido com aquilo que está acontecendo. Então, é uma flexibilidade inteligente para que haja o aprendizado, porque Deus não quer nos punir. Ele quer nos educar. Então, tudo que nos acontece é da pedagogia, da educação do espírito. Ele não quer a morte do pecador, como diz o Evangelho. Ele quer que o pecador aprenda, cresça, evolua. Então, tem situações em que não adianta, naquele momento que o efeito se apresente, porque a pessoa não vai aprender com aquilo. Por isso que hoje, muitas vezes, a gente vê situações que se diz assim, mas é uma pessoa tão boa, uma pessoa que não mata nem uma barata. E, no entanto, nada dá certo, é enganada, surgem tantas situações difíceis para aquela vida, para aquela pessoa, e nada nesta vida justifica isso. Por quê? Porque agora essa pessoa já está em condições de colher os efeitos e aprender com aquilo. E aprender de que modo? Como é que a gente aprende quando surgem essas situações? Sendo resignado, tendo entendimento, não se revoltando, aceitando aquilo que não pode ser mudado, entregando a Deus, confiando em Deus. Então, esse conhecimento todo é muito importante porque ele nos auxilia na compreensão e na vivência mais adequada dos desafios que estamos passando. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, 614, que Kardec faz a seguinte pergunta: o que se deve entender por lei natural? E a resposta dos Espíritos é a seguinte: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, quando nós infringimos a lei de Deus, nós temos ações, causas e consequências, efeitos infelizes. Então, nós só somos infelizes por quê? Porque nós aqui ainda não aprendemos a viver de acordo com a lei de Deus. Na visão materialista que muitos na Terra vivem, a busca da felicidade, ela é baseada somente nas questões materiais. É uma visão materialista. Então, a pessoa quer ser feliz buscando sensações, buscando poder, buscando dinheiro, vivendo intensamente, né, na ilusão de que isso traz felicidade. E, na verdade, muitas vezes, isso lá adiante vai trazer infelicidade, porque tem consequências, muitas vezes infelizes. E nós, com isso, nos afastamos de Deus, esquecemos até, porque somos materialistas, no caso, né? Pelo exemplo que eu estou trazendo, esquecemos que precisamos reconhecer a presença de Deus e seguir as suas leis. Cometemos erros, vamos semeando dor e sofrimento pelo nosso caminho. O que nós colhemos? Os espinhos que nós semeamos. Então, entender esse mecanismo da lei divina é muito importante. E quando eu entendo esse mecanismo, todos nós aqui entendendo esse mecanismo, nós vamos buscar modificar tudo isso. Então, na dificuldade, na dor, aceitar, como a gente já comentou, não se revoltar e não culpar os outros, principalmente, né? Perceber a nossa responsabilidade. E trabalhar para ter outro efeito. Né? Escolhas melhores, observar os nossos desejos, porque muitas vezes a gente diz que quer uma coisa, mas quer outra. E às vezes nem para nós mesmos nós admitimos determinados desejos, aquilo que a gente quer, e que não seriam adequados para nós. E aqui tem uma frase que eu acho muito bonita do Chico, quando ele diz assim: examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos,
Porque onde situares o coração, aí a vida te guardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. As asas do bem ou as algemas do mal. Então, todo mundo quer ser feliz, na verdade, mas onde é que nós estamos buscando a nossa felicidade? Nas coisas perecíveis ou nas coisas espirituais? É importante que a gente reflita sobre isso e buscar a simplicidade das coisas, buscar as coisas de Deus, as coisas que possam realmente nos trazer felicidade futura. E não buscar felicidade apenas de um momento, apenas do agora. Pensar, meu reino de Deus não é desse mundo, o reino de Deus não é desse mundo, meu reino não é desse mundo, Jesus dizia. E quando eu busco a felicidade, eu tenho que pensar não somente no agora. Se eu vou fazer alguma coisa que prejudique alguém, ou que prejudique a mim mesmo, será que vai ser bom para mim? Mesmo que isso me traga nesse momento algum prazer? O que eu vou colher lá adiante? O que eu vou colher no futuro? Na vida espiritual? Então, eu trago aqui alguns exemplos, algumas mudanças práticas que eu retirei desse livro, do Roosevelt Thiago. Seu desejo é uma ordem. Uma coisa importante, parar de falar mal do passado. A gente sempre tem uma tendência a reclamar do passado. Ah, aconteceu isso na minha vida, como foi ruim? Como foi ruim aquilo que me aconteceu? E a gente fala aquilo com raiva, muitas vezes, com mágoa, com emoção, e aquilo vai se continuando dentro de nós, se repetindo. Porque no passado, muitas vezes a gente fez escolhas equivocadas, muitas vezes fez escolhas erradas, porque era o que a gente podia fazer, o que a gente sabia, era o que a gente conseguia, com o estágio, o entendimento evolutivo que a gente tinha. Às vezes a gente diz assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. Quantas vezes a gente já disse isso? Se eu pudesse voltar ao tempo em que eu tinha 30 anos ou 20 anos, e tudo aquilo que eu fiz, meu Deus, quanta bobagem, eu não faria. Faria. Porque naquele tempo a gente fez o que pôde, o que entendeu como sendo melhor, pelo conhecimento que a gente tinha. Claro que hoje a gente não faria, mas hoje a gente já tem uma outra bagagem. Então, é importante falar bem do passado. Mesmo que as coisas tenham sido difíceis, colocar a doutrina espírita em prática. Porque a gente pode dizer assim, bom, eu vivenciei tal situação, foi difícil. Mas como eu aprendi com aquilo? Como eu cresci com aquilo? Como aquilo me trouxe uma nova visão de vida? Como aquilo fez diferença na minha vida, mesmo tendo sido difícil? Mesmo tendo errado, e não importa o que foi, aquilo me ensinou. Então, a gente precisa colocar valores novos nessas lembranças velhas, colocar coisas positivas naquilo que a gente vivenciou. A razão espírita e a lei do progresso, porque nós progredimos, graças a Deus, hoje nós não faríamos coisas que já fizemos no passado, mas hoje nós já temos outro entendimento e outro conhecimento. E falar dos acontecimentos bons com emoção, porque o que a gente faz? As coisas ruins a gente fala com emoção. Mas aquilo foi horrível. A gente conta 10 vezes o acidente que aconteceu, a desgraça que aconteceu, com aquela emoção, revivenciando aquilo, reforçando aquilo. E as coisas boas, como é que a gente faz? A gente diz assim, pois é, né? Eu fui no médico, fiz meus exames, deu tudo bem. Assim, não, a gente tem que falar as coisas boas e positivas com emoção. Nossa, que alegria! Eu fui lá e, nossa, deu tudo bem, que maravilha. Sabe, a gente faz bem o contrário. Exaltar o que é bom. E aquilo que não é bom, que não precisar comentar, não comente. E quando for lá, falar colocando a visão espírita do porquê que aquilo foi necessário acontecer.
reprogramação de memória, né? Reprogramar nossa memória, colocar uma nova causa para ter um novo efeito, reprogramar metas, trabalhar para se melhorar. E assim, a gente vai semeando coisas novas, a gente vai semeando coisas melhores para nós, a gente vai buscando ter novas causas, produzir novas causas para ter melhores efeitos. Então, o que eu desejo é que todos aqui possam pensar um pouquinho sobre isso e trabalhar ali como aquele semeador está trabalhando, para colher coisas boas, para no futuro, né, ter melhores resultados. Se hoje a gente passa por dificuldade, é porque semeou errado, mas hoje a gente pode mudar. O destino nós fazemos, e hoje nós estamos plantando para o nosso amanhã, que a gente possa colher menos espinhos e mais rosas, mais flores na nossa vida. Muito obrigada.